Muito bom dia e boa tarde a todos os presentes e a todos os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações. Uma saudação muito especial para todos e uma saudação muito especial para o Dr. Miguel Bermudes Marim, que se encontra lá em Acapulco. E uma saudação muito especial para a congregação lá e para todos os ministros que se encontram lá presentes. Que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em sua obra, neste tempo final. Para esta ocasião, leremos em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 em diante, e diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído também dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica e vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível.
pues se da testimonio de porque él. dele assim se testifica. Tú eres sacerdote Tu és sacerdote para siempre eternamente, segundo a ordem de de Melquisedec. Melquisedeque. Queda pues abrogado el mandamiento Porque o anterior precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e ineficacia. e inutilidade, Pues nada perfeccionó la ley. pois a lei nenhuma coisa Y aperfeiçoou. de la introducción E desta sorte de una mejor esperanza é introduzida uma melhor esperança, pela qual a Dios. chegamos a Deus. Y esto no fue hecho sin juramento, E visto como não é sem prestar juramento, porque los otros ciertamente porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este con el juramento, com por el que juramento, dijo, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. tú eres sacerdote, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. por tanto Jesús es De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Por tanto Jesús es hecho fiador de un De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. que Dios bendiga Que Deus nuestras abençoe almas nossas almas com a sua palavra y nos permita e nos permita entender entendê-la. nuestro tema para Nosso el estudio tema bíblico para o de estudo domingo, bíblico de hoje, domingo, de escola bíblica, é Melquisedec, Melquisedeque, el rey de paz. o Rei de Paz. Pueden tomar asiento. si Podem quieren, se sentar, queiram ter a bondade. ¿Quién es el rey Melquisedec? Quem é o Rei Melquisedeque? El cual es rey y O sacerdote. qual é rei e sacerdote? Es Dios É Deus en su cuerpo em teofánico, seu corpo su teofânico, cuerpo angelical, seu corpo angelical, llamado el ángel del chamado pacto, o anjo do pacto, o ángel de Jehová. ou o anjo de Jeová. Ese es Melquisedec, Esse é Melquisedeque, sin padre, sem pai, sin madre, sem mãe, sin sem genealogía, genealogia, y que aún e que ainda vive, vive, el cual es o inmortal. qual é imortal. Por eso siempre que aparecía Por isso, sempre el ángel de que o Dios anjo de Deus a Moisés aparecia a Moisés, como também tinha aparecido a Abraão y a Jacob, e a Jacó, Abraham le apareció en el Abraão, capítulo 14, a Abraão lhe apareceu no capítulo 14, como Melquisedeque, rei de Salém, y rey de paz, e rei de paz, y rey de e justicia, rei de justiça, y bendijo a Abraham, e abençoou a Abraão. pagó, Abraão dio los diezmos pagou, de todo deu os dízimos el de botín todo o despojo, a Melquisedec. de todo o despojo a Melquisedeque. También le había aparecido, Também le apareció apareceu con dos ángeles com en el dois anjos no capítulo 17 ao 19 do Gênesis, el día antes de la no dia anterior à destrucción destruição de Sodoma de Sodoma e Gomorra. Era Dios Era Deus en un cuerpo em visible. um corpo visível. Comió él y sus ángeles Ele e seus anjos comeram com Abraão de la ternera que Abraham le da preparó, terneira ou bezerra que Abraão tinha preparado com manteiga, y las tortillas e os bolos de farinha Sara que Sara para preparou el almuerzo para o almoço, que Abraham le ofreció que Abraão a ofereceu Elohim, a Elohim, el cual es el o mismo qual Melquisedec, é o mesmo Melquisedeque, porque Melquisedec es porque Melquisedeque Dios é Deus en teofanía, em teofania, Dios en su cuerpo Deus em seu corpo angelical, angelical, llamado el ángel del chamado o anjo do pacto. pacto. Por isso também, Cuando le apareció el ángel de Jehová, quando o anjo de Jeová ou o anjo do Senhor apareceu a Moisés, le habló lhe falou de la liberación del pueblo da liberação do povo hebreo. hebreu. Y en Éxodo E em Êxodo
capítulo 20, versos 20 al 23. do versículo 20 ao 23, Êxodo capítulo 23. Capítulo 20, capítulo 23, verso 20. Capítulo 23, do versículo 20 ao 23 diz: Eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te introduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde Deus colocou o seu nome? Em seu anjo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, que é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus. Essa é a imagem do Deus vivo. Sempre que o anjo aparecia, dizia-se que Deus aparecera a tal ou qual profeta. Também apareceu numa ocasião a Manoá, no capítulo 13 do livro dos Juízes. E quando subiu na chama de fogo, que estava sobre a penha, onde tinha colocado o animalzinho já assado, na chama de fogo subiu o anjo. E então Manoá e sua esposa perceberam que era o anjo de Deus, o anjo de Jeová. E Manoá disse: haveremos de morrer, porque vimos a Deus face a face. Mas também Jacó, em uma ocasião, quando tinha que ver a seu irmão Esaú, no capítulo 32 do Gênesis, versos 24 em adelante diz, do versículo 24 em diante diz: Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva raiava. E vendo o varão que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já raia a alva. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o varão lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão lhe disse: não se dirá mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse-lhe o varão: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa.
Jacó lutou com o anjo de Jeová. E diz que ele lutou com Deus e viu a Deus face a face. Sempre que aparecia o anjo de Jeová, se dizia que Deus estava ali e que estavam vendo a Deus face a face. É como o caso de Moisés, quando pediu para ver a Deus, pediu para ver a glória de Deus. E Deus lhe disse: não poderá ver o meu rosto, porque homem algum me verá e viverá. E o colocou na fenda da penha, enquanto a glória de Deus passava. E quando tirou sua mão do rosto de Moisés, Deus então viu as costas de Deus como as costas de um homem. Deus estava passando em seu corpo angelical, seu corpo teofânico, em frente a Moisés. Esse é Melquisedeque. Deus em seu corpo angelical, sem pai, sem mãe, sem genealogia, imortal, o qual vive para sempre. Este anjo do pacto, Deus em seu corpo angelical, é Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, o qual esteve falando e manifestando-se nos diferentes profetas que ele enviava ao povo hebreu. É o mesmo Deus em teofania, em corpo angelical, o qual se manifestava através dos profetas, aos quais falava, porque a palavra de Deus vem aos profetas. E chegou um momento em que Deus disse a Moisés: profeta como tu, lhes levantarei do meio do povo, a ele ouvireis. Capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 ao 19. É que esse profeta ao qual ele levantaria seria o Messias príncipe em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Uma manifestação de Melquisedeque em carne humana, assim como aconteceu através dos diferentes profetas. Era Deus, Melquisedeque, manifestado em corpos humanos, temporalmente. E logo ao final enviou o precursor da primeira vinda do Messias, João Batista, o qual lhe preparou o caminho. E isto foi conforme a Zacarias e a Malaquias. Em Malaquias nos diz: capítulo 3,
do versículo 1 em diante. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará. Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem diz que viria? Viria de repente a seu templo, o Senhor, ou seja, o Pai. E o anjo do concerto, o anjo de Jeová, o corpo teofânico de Deus, viria a seu templo. Há o templo humano e há o templo de pedra. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ali veio Deus em forma de pomba e repousou sobre Jesus ao sair das águas batismais no Jordão. Veio a seu templo humano. Recordem que Cristo disse em São João, capítulo 2, São João, capítulo 2, do versículo 19 em diante. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Recordem que o corpo humano é um templo humano para a morada de Deus, em Espírito Santo. E Jesus, em seu corpo físico, era o templo humano de Deus, onde Deus habitava em toda a sua plenitude. A plenitude da divindade habitou no corpo de carne, chamado Jesus. Um templo humano, assim como todos os crentes em Cristo como indivíduos, são um templo humano de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz São Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 3. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também é um templo composto por seres humanos crentes em Cristo. Templo que vai crescendo de era em era, à medida que são chamados e juntados no corpo místico de Cristo, os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E sendo assim, ao templo humano como indivíduo, vem o Espírito Santo, as primícias do Espírito, e no último dia virá a dupla porção, que será a redenção do corpo, a transformação dos nossos corpos, para os que estejamos vivos nesse tempo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, que estão no paraíso, os quais virão com Cristo para receber a ressurreição em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovem para toda
la a eternidad. eternidade. Y así será E glorificado assim cada creyente será en glorificado Cristo, cada crente em Cristo. y el templo espiritual E o templo espiritual, a sua igreja, será glorificado será también, glorificada também. porque vendrá el Señor a su Porque templo, o Senhor virá a seu templo, seu templo humano composto por los creyentes pelos crentes nele. y en cada creyente, E em cada crente em Cristo. y así recibirán E assim receberão la plenitud a de Dios, plenitude de Deus. recibirán la Receberão adopción a espiritual, adoção espiritual, que es el que é o bautismo del batismo do Espírito Santo. y la adopción física E a será adoção física será a nossa transformação, para ser a para imagen sermos a imagem e semelhança de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Esta es la adopción de la Essa cual é a adoção da qual fala São Paulo em Romanos, capítulo 8, versos capítulo 8, 14 versículo 14 ao 39. Y en Efesios E em Efésios, 4, capítulo 4, verso 30, donde versículo dice 30, onde diz que fuimos sellados que con el fomos Espíritu Santo selados da com o promesa Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, para el día de la para o redención dia da del redenção do corpo, que será nuestra que será nossa transformación. transformação. Assim como Abraão e Sara foram rejuvenescidos, naquela visita que Elohim lhes fez, Melquisedeque, a Abraão com seus dois arcanjos, Gabriel e Miguel, para poderem ter o filho prometido. Portanto, neste tempo final, em uma era ou etapa paralela à da primeira vinda de Cristo e seu precursor João Batista, virá essa bênção da adoção, da redenção do corpo, que está prometida na Escritura. Assim como Sara e Abraão foram rejuvenescidos, depois daquela visita, serão rejuvenescidos os crentes em Cristo. Que estejam vivos serão transformados, e os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos, por causa da visita e bênção que traz a visitação de Melquisedeque à sua igreja neste tempo final. Melquisedeque é Deus em seu corpo angelical, em seu corpo teofânico. É Deus em espírito, visitando sua igreja. Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. Essa é a imagem do Deus vivo. E o corpo físico chamado Jesus é a semelhança física de Deus, quando visitou a seu povo Israel. E voltará em sua segunda vinda a visitar o seu povo, ao Israel celestial, à sua igreja, ao povo do Novo Testamento, que são os crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia, onde se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos visitará neste tempo final, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 10, o anjo forte que desce do céu, com o arco-íris em sua volta, é Melquisedeque, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Rei de paz, é o mesmo de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16, o qual vem com um nome novo, que ninguém conhece, senão Ele mesmo. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei de justiça e Rei de paz. Vem como juiz para reclamar tudo o que Ele redimiu com o seu sangue precioso. E vem com o livrinho aberto em sua mão, em Apocalipse capítulo 10. É Melquisedeque visitando sua igreja
con su voz, para, com sua voz, como 7 truenos, com 7 trovões siendo emitidos, sendo emitidos, darnos la nos dar a revelación revelação de su venida, de la sua revelación vinda, a revelação del séptimo do sello, 7º selo, para así tener la fe, para para assim ser termos a fé, para sermos transformados, elevados com Ele, de las à bodas ceia das bodas del do Cordeiro. Melquisedec, el rey Melquisedeque, de paz, o Rei de Paz, es el mismo que está é o mesmo que prometido está prometido em Isaías capítulo 9, versos 1 en do adelante, versículo 1 em diante. porque un niño nos Porque es um menino nacido, nos é nascido, um filho nos é dado, y el e o principado principado está sobre seus y ombros, se llamará su e seu nome admirable, será admirável, Conselheiro, Deus forte, príncipe de paz. Príncipe da paz. Es el príncipe É de o paz. príncipe da paz, Es é Melquisedec, Melquisedeque, viniendo a su iglesia vindo à sua igreja, y luego al pueblo e hebreo depois ao povo hebreu, para cumplir para cumprir a sua vinda, a lo que de él acordo ha ao que ele prometido. prometeu. De edad en edad De era em ha era, estado Melquisedec Melquisedeque en medio de su esteve no iglesia, meio en da sua del igreja, pueblo no meio do povo, del nuevo do pacto. Novo Testamento. Ha estado en Espíritu Esteve em Santo, Espírito Santo, como el ángel del pacto como o anjo do pacto, en medio de su no iglesia. meio da sua igreja. Por eso cuando le apareció Por isso, a San Pablo quando apareceu a São Paulo, en el capítulo 9 no capítulo 9, y también, el e também no capítulo 16 16 e no capítulo 22, 22, que citam essa visita, essa que le hizo San visita Pablo que fez a São Paulo, quando iba hacia quando Damasco ia para Damasco, para buscar para buscar aos crentes em Cristo y llevarlos e presos. levá-los presos. Quando le habla a San Pablo desde Quando aquella falou luz, a São Paulo desde aquela luz mais forte que o sol, en donde cayó de su caballo, onde caiu do seu cavalo Saulo de Tarso, y cuando ve esa luz e queda quando viu ciego, essa luz ficou cego, y oye la voz que e le ouviu dice, a Saulo, voz que lhe Saulo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra o aguilhão. Saulo sabía que Saulo era sabia la misma voz que era a mesma voz del que le habló a Moisés do que falou a Moisés en aquel árbol naquela árvore allá en el desierto lá no deserto del Sinaí. do Sinai. Y Saulo le pregunta, E Saulo lhe pergunta: Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. y desde la luz oye la voz E que desde a dice, luz ouviu a voz que disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era Melquisedec Era Melquisedeque en su cuerpo em seu corpo angelical. Era Melquisedec Era en Melquisedeque em teofania. Era Melquisedec Era en aquella Melquisedeque columna de naquela luz. coluna de luz. Era Melquisedec Era apareciéndole, Melquisedeque aparecendo a Saulo de Tarso, que vino a ser el que apóstol. veio a ser o apóstolo para os gentios. Por isso, em diferentes ocasiões, San Pablo Saulo ou São Paulo dice que el ángel de Jehová, el diz ángel de Dios, que o anjo de Jeová, o anjo de lhe Deus, aparecia lhe aparecia en diferentes em ocasiones. diferentes ocasiões e lhe falava. Era Melquisedec Era Melquisedeque em corpo teofânico, em corpo angelical, el que le aparecía a Saulo o que de aparecia a Saulo de Tarso. Algunas veces lo veía Algumas en forma vezes de o luz, via em forma de luz, e outras vezes, e outras pudo haberlo vezes visto pode tê-lo visto em forma de um homem, como lo vio Moisés, como Moisés o viu allá en el desierto, lá no deserto, y como lo vio Manoah, e como viu Manoá e sua esposa, la señora Manoah, a senhora Manoá, y como lo vio e Gedeón como também Gideão o viu, que lo vio en forma que o de viu em hombre, forma de homem, un ángel. um anjo. Ese era el ángel de Dios, Esse era o anjo de Deus, el cuerpo o teofánico corpo de Dios, teofânico de el Deus, cuerpo angelical o corpo de Dios, angelical de Deus, a imagem de Dios viviente, do Deus vivo, el eterno. o eterno. Y ahora, este mismo E agora, que estuvo foi esse mesmo en Jesús, que esteve em Jesus, em toda a sua plenitude. y ese fue el E cuerpo esse foi de o Dios corpo de Deus, físico, o corpo físico de en Deus, donde la plenitud onde de a la plenitude da divindade divinidad estava velada e revelada. Por isso Jesus dizia, Por isso Jesus dizia: O Pai que mora em mim, Ele é quem faz as obras. Dizia: Eu não faço nada de mim mesmo. como muestra el Padre, así Como o Pai me mostra, assim é como eu faço. era Dios
era Deus Melquisedeque, Dios en Espíritu Deus em Santo, Espírito Santo, en cuerpo em corpo teofánico, teofânico, velado velado en un cuerpo de em carne, um corpo de carne, chamado chamado Jesus, a través del cual através do qual operava todo lo que estaba tudo o que prometido estava prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. Luego esa manifestación Depois, essa manifestação grande más grande, adelante vino, mais adiante, dia veio de Pentecostés. no dia de Pentecostes. Dios manifestándose Deus manifestando-se llenando de e Espíritu enchendo do Espírito Santo a 120 crentes en el que estavam no aposento aposento alto. allí nacieron Ali nasceram, en el reino no de Dios, reino de Deus, 120 crentes para começar. E depois, à medida que se pregava o Evangelho e criam e eram batizados, Cristo lhes batizava com Espírito Santo e fogo. y nacían en el E reino de nasciam Dios. no reino de Deus. Y así han estado E naciendo en el assim reino de estiveram Dios nascendo no reino de Deus milhões de de pessoas, hijos, ellas de filhos Dios, e filhas de Deus, escritos no céu, no livro de la vida, da del vida do Cordero. Cordeiro. Esta es la familia de Essa é a Dios, família de Deus, La casa de a Deus. casa de Deus, la casa donde a Dios casa mora, onde Deus mora, bajo el nuevo pacto sob o Novo Testamento, a igreja del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, un templo um espiritual templo espiritual para a morada de para a Dios, morada de Deus, em espírito. templo espiritual que ha estado siendo Templo espiritual formado que de tem edad sido formado de era em era, por medio de la através da manifestación manifestação de Melquisedeque de Melquisedeque em y Espírito Santo, en medio de su no iglesia. meio da sua igreja. Hemos visto Temos visto donde se ha encontrado Melquisedeque onde se encontrou Melquisedeque desde o dia de Pentecostes até aqui, en medio de no su meio da iglesia, sua igreja, construyendo construindo esse templo espiritual, el cual en este o tiempo qual final neste será tempo final completado será completado. al completar ese Ao número de se completar o número dos en escolhidos na etapa de era da pedra angular, paralela a la etapa paralela de la à etapa piedra de era de pedra angular de los días dos dias de Jesús de Jesus de Nazaret. de Nazaré. Y cuando se E complete quando se complete el número, o número, Melquisedec, el Melquisedeque, sumo sacerdote que é o sumo sacerdote del templo do celestial, templo celestial y de ese templo e desse templo composto por seres vivos, por seres vivos, crentes em Cristo, vendrá virá la dedicación a Dios, a dedicação a Deus desse templo, en donde la plenitud onde de a Dios plenitude de Deus virá y lo llenará e o encherá. E assim como aconteceu en la na dedicação do tabernáculo que Moisés construiu, cuando lo dedicó, quando o dedicou, vino Dios, Deus, Melquisedeque, el ángel del o anjo pacto, do pacto, y entró en la veio columna de e entrou fuego na coluna de fogo al templo, ao templo, al tabernáculo, ao tabernáculo, entrou hasta el lugar entrou até o santísimo lugar santíssimo y se colocó en medio de e dos querubines colocou-se de oro sobre os dois querubins de ouro que están en la tapa que estavam na tampa da Arca da Aliança. Esa tapa Essa tampa se llama é chamada el propiciatorio, de propiciatório, donde rociaba onde el o sumo sacerdote la sangre aspergia o sangue para que para que a misericórdia de Deus fosse estendida al pueblo ao povo hebreu hebreu cada año. a cada ano. Luego, en el Depois, templo que construyó no Salomón, templo que Salomão construiu, cuando lo dedicó quando a Dios, dedicou a Deus, vino Dios, Deus veio, vino Melquisedec Melquisedeque veio en espíritu em espírito, y en esa nube entró e nessa nuvem y se colocó entrou e se colocou no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. y al lado estaban E também ao lado, de cada lado, estava um querubim de cada lado, de madera oliva de madeira de oliveira coberto de ouro. allí se colocó Aí Deus. se colocou Deus, Melquisedec, Melquisedeque, que es el sumo sacerdote que é o sumo sacerdote del templo celestial. do templo celestial. Es el sumo sacerdote É o sumo celestial, sacerdote celestial, el que intercede o que intercede y el que trae paz e o que traz paz a su pueblo a seu povo. Israel,
a seu povo Israel e a seu povo, a sua igreja do Novo Testamento. É o príncipe da paz. É o rei da justiça. Ele é o que vive para sempre. É por isso que encontramos que para se manifestar em diferentes ocasiões, enviou mensageiros, profetas, no meio do povo do Antigo Testamento e no meio do povo do Novo Testamento, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para este tempo final, temos a promessa da vinda e manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E a segunda parte se cumprirá na era de pedra angular. Uma manifestação de Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, rei de Salém ou de Jerusalém. E isso será a vinda do Senhor à sua igreja, a seu templo espiritual, composto por crentes em Cristo, das diferentes etapas ou eras da igreja. A igreja receberá a dupla porção neste tempo final. Já tem a primeira porção, o batismo do Espírito Santo, que recebem os crentes em Cristo. E depois terá a segunda parte, que é a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados, e jovens como corpo glorificado, que tem Cristo, nosso Salvador. O corpo físico glorificado é a semelhança física de Deus. E o nosso corpo físico que teremos é a semelhança física nossa, que haveremos de ter glorificada. Portanto, há grandes promessas para este tempo, que Melquisedeque cumprirá neste último dia. Já a primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, diz o reverendo William Branham, que se cumpriu. E diz, e a próxima vez será no juízo, em juízo, ou seja, virá como juiz de toda a terra, para reclamar o que ele redimiu com o seu sangue, e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E também haverá grandes problemas, tanto de saúde, como também do meio ambiente, dos ecossistemas, e haverá inúmeros problemas no lapso de tempo de 3 anos e meio que correspondem à grande tribulação. Mas essa etapa, conhecida também como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, ainda que não haverá mais misericórdia. E também as virgens insensatas verão essa manifestação. E também a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação no meio dela, a manifestação de Melquisedeque. Em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem, em sua vinda.
Por isso, Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Elias e de Moisés, no último dia, no meio do povo do Novo Testamento e depois no meio do povo do Antigo Testamento, o povo hebreu. Recordemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito, como diz em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22. E também Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Essa é a família de Deus, a casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai crescendo de era em era, até que na era de pedra angular se completará essa casa, essa construção, a construção desse templo espiritual, e virá a adoção, a redenção do corpo, que será a nossa transformação. E por que estamos tão seguros disso? Porque não se cumpriu em eras passadas da Igreja. E subiu a era de pedra angular para receber a fé, para sermos transformados, cada crente em Cristo, e sermos cheios do Espírito Santo, o templo espiritual de Cristo, que é a sua Igreja. Simples assim. E isso será Melquisedeque, o Rei de Paz, vindo à sua Igreja, subindo à era da pedra angular, no sobe aqui, de Apocalipse, capítulo 4, subindo à presença de Deus, ao trono de Deus, que é a era de pedra angular, e onde verá a vinda de Melquisedeque manifestada na sua Igreja, na era de pedra angular. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no corpo místico de Cristo, sua Igreja, para receber e ver a vinda de Melquisedeque em sua Igreja, na era do trono, a era de pedra angular. Essa é a etapa mais importante da Igreja do Senhor, Jesus Cristo. É aí onde Elias aparecerá e onde Moisés aparecerá, como apareceram no Monte da Transfiguração, quando subiram ao monte. E Jesus transfigurou-se diante deles, e apareceram a cada lado de Jesus Elias e Moisés. É aí o lugar do assobio aprazível, dessa voz aprazível, mansa, que nos traz paz à alma, ao coração, ao espírito, à nossa mente, a todo o nosso ser. Portanto, cada dia estejamos mais agarrados do anjo do pacto, porque aí é onde Deus, onde Melquisedeque estará, em seu corpo e com o seu corpo angelical, chamado Espírito Santo, falando à sua Igreja, com voz como de leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo suas vozes. E em Apocalipse, capítulo 11, já aparecem os ministérios das duas oliveiras, como estão prometidos também em Zacarias, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Tudo isso corresponde à era de pedra angular. Portanto,
Os que estarão na era de pedra angular estarão escutando o silvo aprazível que o profeta Elias escutou no Monte Sinai, no Monte Horebe, e agora é no Monte Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se escutaria a voz suave, o silvo aprazível, assobio agradável, a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, a voz de Melquisedeque nos falando, por meio de teofania, por meio de sua teofania, por meio do seu corpo angelical, por meio do Espírito Santo, que é seu corpo angelical, que é a sua teofania, que é a sua imagem, a imagem do Deus vivo, falando-nos a palavra que nos dá fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Melquisedeque, o Rei de Paz. Tivemos um quadro bastante amplo para poder compreender que para este tempo, na era de pedra angular, é a visitação de Deus, de Melquisedeque, em seu corpo angelical, que é o Espírito Santo, que é o varão vestido de linho, de Ezequiel capítulo 9, o qual vem para chamar e selar com o selo do Deus vivo aos judeus, depois que houver selado aos que seriam parte da sua igreja, do Novo Testamento. Portanto, permaneçamos atentos à voz do Espírito Santo, porque é a voz de Melquisedeque no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes para cá. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como estaria? Em Espírito Santo, manifestado de era em era, através do mensageiro de cada era, e no meio dos crentes de cada era, porque essa é a casa de Deus, a família de Deus, construída com pedras vivas, seres humanos, crentes em Cristo, nosso Salvador. Portanto, na trajetória de Melquisedeque, na história da igreja, podemos vê-lo se movendo de território em território, de era em era, de mensageiro em mensageiro, e de grupo de crentes de cada era a grupos de crentes de outra era vindoura. Assim vai passando de uma era a outra, e de era em era levanta um mensageiro, no qual vela-se e se revela através dele, no meio da sua igreja. Essa é a trajetória de Melquisedeque, o Rei de Paz, no meio da sua igreja, do povo do Novo Testamento. Todavia, segue chamando os que faltam para formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo qual, se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, lhe perdoe e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado, e seja batizado em água no seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. E assim nasça no reino de Deus, como um filho ou uma filha de Deus. Assim fique selado no reino de Deus. Vamos dar uns minutos para que possam passar os que ainda não receberam a Cristo, para o receberem como seu único e suficiente Salvador.
E os que estão em outros países também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. E as crianças também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Vamos dar uns minutos enquanto passam em diferentes países aos pés de Cristo, nosso Salvador. Estamos desejosos de que se complete a sua igreja, pelo qual trabalhamos para que a mensagem chegue às diferentes nações e, sobretudo, à América Latina e o Caribe, que é o continente ao qual correspondeu a bênção final. Porém, a maior de todas, a bênção para ser chamados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, onde corresponde à manifestação de Melquisedeque, o Rei de paz e o Rei de justiça, para este tempo final. Está prometido que haverá uma manifestação plena no cumprimento da visão da tenda, chamada terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do Novo Testamento, onde estará Melquisedeque, em Espírito Santo, manifestando-se o anjo do pacto no meio de sua igreja, e onde nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com os nossos rostos inclinados, com os nossos olhos fechados, Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador, aqui e em diferentes países. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração, que estarei fazendo por todos os que vieram aos pés de Cristo, nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, e Tua fé nasceu em minha alma, em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Escutei a pregação do Teu Evangelho, e Tua fé nasceu em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Senhor, rogo-Te que perdoe os meus pecados. Com Teu sangue me limpes de todo pecado e me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Eu Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento.
e continuaremos nos vendo eternamente no reino do Messias, no reino de Cristo, nosso Salvador. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento direto do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: quem crer e for batizado será salvo. É que no batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, quando ele foi batizado em água, ali estávamos nós, com ele, sendo batizados. Quando ele se levantou das águas batismais, estávamos ressuscitando com ele. E quando ele subiu ao céu, estávamos subindo com ele também. Porque somos genes do pensamento divino, que estávamos em Cristo, nosso Salvador. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes abençoe, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos na sexta-feira e no domingo, se Deus quiser, aqui e desde aqui, para todas as nações, através do satélite e da internet. Que Deus vos abençoe a todos e vos guarde, que as bênçãos de Melquisedeque, o anjo do pacto, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez aqui. E em cada nação deixo ao ministro correspondente para que lhes mostre como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Orem muito pelas atividades da sexta-feira e do domingo, para que Deus nos abençoe grandemente e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender o tempo que vivemos e todas as bênçãos, as promessas que estão prometidas para os crentes em Cristo deste tempo final, porque queremos saber, escutar tudo que o anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, Melquisedeque, o Espírito Santo, em Espírito Santo vindo, queremos saber tudo o que ele falou nessa voz com 7 trovões, que é a voz de Cristo, o anjo do pacto, que é a voz de Melquisedeque falando no último dia, na era de pedra angular, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e os aqui presentes e os que estão em outras nações orem muito pelas atividades da próxima sexta-feira e domingo. Que todos passem uma boa tarde.